Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja presente na tua vida. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, com a melhor matéria, com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, estaremos então falando sobre o tema Uma Confissão Alicerce, baseado então na vida de Pedro, na confissão de Pedro, no texto no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16, 13 até o versículo 20. Esse é o texto sagrado. E eu convido o irmão para que possamos abrir a palavra de Deus nesse momento, estarmos fazendo a leitura do texto sagrado. Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículos 13 até o versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém. Que Deus abençoe a leitura do texto sagrado. É sempre importante, amados irmãos e irmãs, nós orarmos ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, estaremos orando, pedindo a orientação de Deus sobre esse texto. Eu creio que o irmão e a irmã já meditou durante a semana sobre esse texto sagrado, mas é sempre importante nós pedirmos a orientação do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, te agradecer ao Pai querido, por esse momento que nós podemos meditar na tua palavra. Ó Deus querido, aonde está chegando, Senhor Deus, esta mensagem? Que o Senhor tenha, Senhor Deus, toda a guarida no coração de cada um, Senhor, para trazer, Senhor Deus, a orientação espiritual. Ó Deus amado, como o Senhor conversou com Pedro naquele dia, junto aos seus discípulos, nós cremos, Pai, que Tu estás aqui conosco nesta hora. Esteja, Senhor Deus, trazendo a nós todo o entendimento sobre a palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus mostra para nós sobre esse texto maravilhoso. O texto que trata, mostrando sobre a confissão de Pedro, quando ele traz esta palavra. E Jesus, então, começa a perguntar aos discípulos. E é interessante que na introdução da nossa revista, Jesus e seus seguidores, eles caminhavam ao longo do Rio Jordão e perto de Cesareia de Filipe, aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, antigamente conhecido como Panéias, né? E era um centro de culto para o deus grego Pan, né? E a cidade, ela tinha sido
rebatizada por Filipe, o tetrarca, em honra de si mesmo e do imperador César Augusto. E Mateus e Marcos, o Evangelho de Mateus e Marcos, eles relatam que os discípulos estavam indo para essa região. Eles estavam indo para essa região. E o Evangelho de Lucas, ele diz que no texto de Lucas capítulo 9, o versículo 18, ele mostra para nós dizendo que, estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos. Então nós podemos ver que ele trata mostrando para nós nessa questão, mostrando que, estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizes as multidões que eu sou? Então ele traz essa pergunta. E nesse contexto, inicia-se ali o diálogo de Jesus com os 12 discípulos. Então ele começa ali esse diálogo. E Jesus agora, ele está afastado das multidões, ele está afastado das controvérsias com os fariseus, com os escribas e outros adversários, das demandas diárias, né? Porque Jesus tinha muitas demandas diárias e que recebia de todos os que buscavam para serem curados, para serem libertos da opressão demoníaca que atuava na vida daquelas pessoas. E nesse ambiente de oração, uma oração privada, ele chama aqueles que estavam mais próximos, não para dar explicações quanto ao reino de Deus, mas ele chama esses que estavam mais próximos. E o texto sagrado no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículos 33 e o versículo 34, ele diz: e com muitas parábolas semelhante lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. O versículo 34, ele diz: e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, a maneira com que Jesus falava com os seus discípulos, ele falava através de parábolas. E diz o texto sagrado que ele explicava então por parábolas, e o texto diz que ele explicava muitas vezes em particular os seus discípulos. Ele trazia então aos seus discípulos uma conversa particular, mas quando ele trazia a palavra às multidões, ele trazia então em parábola, né? E com os seus discípulos ele trabalhava de maneira particular, né? E é tão maravilhoso assim, porque a parábola era uma maneira com que ele falava, trazendo assim como um exemplo, né, de acontecimentos, para que as pessoas pudessem, as multidões, pudessem compreender e entender a mensagem do reino de Deus. Então nós vemos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 33 e o 34. Nosso primeiro ponto da nossa lição hoje: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então é o primeiro ponto nosso, e está baseado então no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo de número 13, né? Então a palavra do Senhor nos diz: então Jesus ele questiona aos seus discípulos, né? Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, essa pergunta de Jesus já carrega uma identificação que remete a qualquer conhecedor das escrituras judaicas ao livro do profeta Daniel. Nós vemos que Daniel capítulo 7, o versículos 13 e 14, ele está também relacionado para nós, mostrando sobre essa questão desse questionamento, vamos dizer assim, de Jesus junto aos discípulos. Então, em Daniel capítulo 7, o versículos 13, versículo 14, ele diz no versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, né? E dirigiu-se ao ancião de dias, e ao fizerem chegar até ele. O versículo de número 14: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas os servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o texto sagrado trata para nós, mostrando, em especial, trazendo essa palavra sobre o Filho do Homem. E Jesus, então, ele questiona aos seus discípulos: quem dizes que eu sou? Então nós vemos que Daniel agora traz dizendo para nós, já no Velho Testamento, esta palavra dizendo que ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Então, ele mostra para nós que essa pergunta de Jesus traz essa identificação. E nos evangelhos, nós encontramos também a expressão Filho do Homem, que é a identificação que Jesus atribui a si mesmo, com maior frequência. Então nós vemos isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, né? Então os 4 evangelhos trazem para nós essas conotações. No Evangelho de Mateus, o capítulo de número 12, o versículo 40, ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então esse texto sagrado, ele mostra dizendo a respeito de Jonas, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E ele traz dizendo também que o Filho do Homem, e esse Filho do Homem, a pessoa de Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui ele estava falando, mostrando a respeito do momento que ele seria, na sexta-feira, levado ao madeiro, e depois ele seria tirado daquele madeiro, aonde ele entregaria ali o seu corpo em favor de todos os pecadores desse mundo, e ele seria levado ao sepulcro, ficaria ali na sexta-feira, ficaria no sábado, e no domingo, então, o domingo da ressurreição. Então aqui ele está mostrando para nós a respeito também da ressurreição. E não esquecendo da expressão que ele diz, o Filho do Homem, né? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem. Então esse Filho do Homem é a pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele é o Filho do Homem. E essa nomeação identifica Jesus como Filho do Homem. Então há uma identificação de Jesus como o Filho do Homem. Nós vemos também no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16, o versículo 14, o qual nós já lemos, Jesus ele está levando os discípulos a refletirem sobre
a identidade do Messias, tão esperado pelo povo de Israel. A identidade do Messias na pessoa de Jesus Cristo, tão esperado pelo povo de Israel. É bem verdade que ainda em nossos dias, muitos judeus, eles não aceitam que Jesus Cristo já veio, né? E muitos ainda estão esperando a vinda do Messias. Mas era desejo do povo de Israel, ele estava esperando, no caso, por Jesus. E diz aqui em Mateus capítulo 16, o versículo 14, e eles responderam. Então ele diz, uns dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outros e alguns dos profetas. Veja o que ele diz. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então nós vemos que as opiniões em relação à identidade de Jesus estava realmente muito dividida entre os discípulos. Alguns achavam que ele era João Batista, ressuscitado dentre os mortos, né? Então nós conhecemos a história de João Batista, né, que ele foi morto e ele foi decapitado, né? E muitos deles aqui estavam achando que Jesus, então, era o João Batista, né, ressuscitado dentre os mortos. E essa era a percepção de Herodes Antipas, né? Então é ele que tinha esta visão e colocando então para o povo nesse momento. Os que achavam que ele era Elias ouviam como precursor do Messias por vir, né? Então tinha aqueles que achavam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado dentre os mortos, e tinha aqueles que achavam que ele era Elias, e esses que acreditavam que ele era Elias, eles trazem dizendo como que se ele fosse o precursor do Messias que ainda haveria de vir. E é interessante que esta visão ainda, ela existe entre os judeus, que muitos deles estão ainda esperando. E escritos realmente de maneira apocalípticas, judaicas, eles dizem que seriam necessários vários precursores antes da chegada do Messias. E é interessante que entre os 4 evangelhos, só o evangelho de Mateus menciona dizendo essa expressão, e outros Jeremias, né? Os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, eles não falam, né, nada a respeito de Jeremias. Segundo as respostas das pessoas, Jesus era o enviado de Deus. Ele era o enviado de Deus. Ele era o profeta de Deus. E nós sabemos que Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei, né? Quando nós olhamos então dentro das colocações a respeito de Jesus e as suas funções aqui para conosco. Então nós podemos ver também no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 38, ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Jesus falando. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então, quando ele menciona sobre esse texto, ele está mencionando, então, trazendo também a respeito do pai Abraão, né?
pai Abraão. Então Abraão também, ele é conhecido também como o pai da fé. Mas eles estavam buscando uma resposta que só pode ser dada caso Deus venha revelar. Então esta resposta, ela não se encontra dentro do conhecimento humano. Só Deus realmente que pode dar essa resposta. E nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Colossenses no capítulo 1, o versículo 26. Então ele diz para nós: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então esse mistério que estava oculto diante dos séculos, diante das gerações, agora todavia ele se manifestou aos seus santos. Quem que são os santos? Os santos são as pessoas que são cristãs, os crentes, né? Então, viver uma vida de santidade é estar separado para a glória de Deus. O povo não havia reconhecido que o Filho do Homem já andava entre eles há cerca de 30 anos, né? Então eles ainda não tinham reconhecido, e pouquíssimos o reconheceram como Messias. Poucas pessoas reconheceram. Ele não estava apenas falando a palavra de Deus contra os governantes perversos daquela época. Ele era o rei enviado por Deus que veio para vencê-los, né? Então Jesus veio para vencê-los. O texto sagrado em Colossenses 2, o versículo 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, eles foram despojados, os principados, as potestades, e ele fez isso publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aquele momento que Jesus foi levado na cruz, ele estava ali levando então o pecado de toda a humanidade, e Jesus então estava dando a vitória para cada um de nós na cruz do Calvário, nos dando a salvação eterna. O nosso segundo ponto, irmãos, ele diz: e vocês, quem dizes que eu sou? E vocês, quem dizes que eu sou? Então ele faz a primeira pergunta, dizendo aos discípulos, e os discípulos disseram: uns dizem ser João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus diz: olha, isso é o que as pessoas estão dizendo, mas eu quero saber agora. Ele diz: e vocês, os meus discípulos, quem dizes que eu sou? E daí aqui nós vemos a confissão de Pedro, quando ele escreve dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele questiona mais uma vez os seus discípulos, só que desta vez a pergunta é referente a eles em particular. Lembrando que no início nós mencionamos já dizendo que com os seus discípulos Jesus falava de maneira particular. E agora então ele trata mais uma vez aqui falando com os seus discípulos de maneira particular. É a maneira pelo qual Jesus então trata com os seus discípulos, e especialmente falando a respeito de Pedro. Naquele contexto, um contexto amigável, Pedro confessa a verdadeira identidade de Jesus. No entanto, o tempo viria em que essa confissão deveria ser dada diante das autoridades, que seriam representantes das portas do inferno e que teriam como objetivo impedir esse reconhecimento. Então, teria então que ser feito de maneira
pública, para que ali então se manifestasse realmente quem realmente é Cristo. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que diante disso nós vemos que Simão Pedro, ele declara que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Em muitos momentos, as coisas que Jesus dizia e fazia deixavam os discípulos confusos sobre a equivalência entre ele, Jesus, e Deus. E a designação de Filho de Deus remete à aliança feita entre Deus e entre Davi. E por isso então nós temos esse texto em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, né? Então, Jesus aqui também, como o Filho de Deus, e ele traz essa palavra dizendo: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, né? Então ele diz assim que esse castigo haveria de acontecer diante das pessoas, né? E como vara de homens e com açoites de filhos de homens. Então nós podemos ver, irmãos, que no versículo 14 está escrito para nós sobre essa verdade, indicando que o rei estava em uma relação especial com Deus, sendo um representante do povo. Jesus é a descendência de Davi, portanto, Filho de Deus, enviado como rei para reinar sobre o povo e fazer dele instrumento para avançar o seu reino no mundo que jaz no maligno, né? Então há um cumprimento da palavra. Nós sabemos que Jesus, então, ele era da tribo de Judá, né? Da raiz de Davi também, especialmente mostrando a respeito da vida de Maria, né? Que também era da tribo de Judá. Nós temos então a família de Jesus, né? Aonde Jesus então veio a esse mundo e tinha essa aliança também. Isso indica que o rei estava em uma relação com Deus diante deste mundo, e diz que este mundo ele jaz no maligno. E nós podemos ver que isso ainda acontece, nesse sentido, a maldade, né, aqui dentro deste contexto de vida no nosso mundo. Terceiro lugar, a afirmação de Jesus. Ele traz 3 afirmações para nós importantes. Entre essas 3 afirmações que Jesus traz para nós, está então a primeira, dizendo assim, que Pedro é bem-aventurado por reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. Ele é bem-aventurado por reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Segundo, sobre o qual fundamento o povo do Messias será edificado. O texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro, a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino do Messias no mundo. E o texto de Mateus 16, o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então nós podemos ver que
esta palavra, ela é importante, e no versículo 17, o qual nós já lemos, o mestre afirma que Simão é bem-aventurado por saber a verdade sobre Jesus, uma vez que essa foi uma revelação dada pelo Pai Celestial. Jesus já havia dito isso quando, após proferir os seus juízos contra as cidades impenitentes, né? Então ele trouxe uma palavra de juízo contra as cidades impenitentes, e nós vemos isso no texto de Mateus capítulo 11, versículos 25 e versículo 26, e o versículo 25 de Mateus 11 diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Versículo 26 diz: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim foi do teu agrado. A revelação de Jesus é o Rei que julgará o mundo com justiça, aos povos com equidade, e a prerrogativa divina. Esse conhecimento é óbvio mediante a carne e mediante o sangue, né? Então, a carne e o sangue. E o versículo de Romanos capítulo 9, versículo 16 diz: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, né? Então, a respeito da carne, a respeito do sangue, assim, pois, não depende de quem quer, não depende de eu querer, de quem corre, mas de Deus, a sua misericórdia. Então, nós dependemos de Deus e da misericórdia de Deus. No versículo 18 de Mateus, capítulo 16, declara que Jesus, aonde Pedro diz: Tu és Pedro, ele faz um paralelo com a confissão de Pedro sobre Jesus, né? Então ele diz no versículo 18: Tu és Pedro. E ele faz um paralelo com a confissão de Pedro sobre Jesus, aonde diz: Tu és o Cristo. Tu és Pedro e tu és o Cristo, trazendo então este paralelo a respeito então destas colocações. Nós vemos também, irmãos, que ele traz dentro do cristianismo há 3 interpretações dessa passagem. A primeira identifica Jesus como a pedra. A segunda identifica a segunda identifica Pedro como pedra. E a terceira identifica a confissão de Pedro como a pedra. A primeira identifica Jesus como pedra. E a segunda identifica Pedro como a pedra. E a terceira identifica a confissão de Pedro como a pedra. Como nós podemos entender, né, essas orientações que a palavra de Deus mostra para nós? Então, diante dessas 3 colocações, irmãos, nós então ficamos com a última, pois a confissão de Pedro e dos outros discípulos é o fundamento sobre o qual o próprio Cristo edifica a sua igreja. A igreja é o fundamento por meio da qual Cristo avança seu reino no mundo. Então, como que Cristo avança o seu reino no mundo? Ele avança através, então, da igreja. E a igreja, ela é como a agência de Deus aqui na terra também. É o momento do contato das pessoas que recebem, então, a essência do Evangelho. Quarto lugar, a ordem de Jesus, né? Então, em Mateus capítulo 16, versículo 20, diz: Então advertiu os discípulos de que a ninguém
dissesse ser ele o Cristo. Ele advertiu a eles, dizendo que eles não deveriam dizer que ele era o Cristo, né? Aqui ele traz para nós como que um segredo. Encontra-se uma ordem de que, à primeira vista, parece contradizer tudo o que Jesus disse anteriormente. Então ele vem advertir os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. E esse segredo quanto à sua identidade está presente em muitos momentos dos evangelhos. Então está presente também. E o intuito desse segredo é garantir que os discípulos não identifiquem Jesus de forma nacionalista, como um rei conquistador, e negligenciem o servo sofredor. Então tinha que apresentar Jesus não como um rei libertador, mas sim como um servo sofredor. A missão de Jesus, descrita nos versículos seguintes de Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, ainda não havia sido entendida. Somente após a ressurreição, eles entenderam que o rei veio para morrer e ressuscitar, e assim receber toda a autoridade no céu, na terra, comissionar a igreja em sua missão até os confins da terra. E o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os propósitos pelo qual Deus traz para nós. A confissão de Pedro, irmãos, é a confissão de toda a igreja de Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido, o próprio Deus feito homem, que veio dar a vida para salvar a igreja. E quem que é a igreja? A igreja, queridos e amados irmãos, somos todos nós. A igreja de Cristo precisa amar a sua confissão e anunciar ao mundo a salvação em Jesus. Que nós, como igreja, possamos amar a nossa confissão e possamos proclamar Jesus como Senhor e Salvador do mundo a todas as pessoas que Deus tem colocado ao nosso convívio. Querido e amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ter a orientação do Espírito Santo sobre esse texto sagrado, aprender, aplicar na sua vida, que você seja bênção aonde Deus tem te colocado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria ainda de estar fazendo uma oração nesse momento, irmãos. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra que nós lemos. Ó Deus querido, como o Senhor visitou teu servo, o apóstolo Pedro, os seus discípulos, pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo traga a nós todo o entendimento nessa manhã e que nós possamos, ó Pai querido, proclamar essas verdades de Jesus, aonde o Senhor tem nos inserido. Abençoa a tua igreja, o teu povo que estuda a tua palavra nesta manhã. Abençoa cada um, Senhor, aonde quer que esteja chegando, Senhor Deus, esta palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido e amado irmão, Deus o abençoe grandemente e até o próximo domingo, se assim o Senhor Jesus permitir.